Mistborn, Nascidos da Bruma, O Império Final, de Brandon Sanderson. Citação de início de capítulo. Às vezes me preocupo em não ser o herói que todos acham que sou. Os filósofos me asseguram que este é o momento, que os sinais foram cumpridos, mas ainda me pergunto se não pegaram o homem errado. Tantas pessoas dependem de mim. Dizem que tenho o futuro do mundo inteiro nas mãos. O que pensariam se soubessem que o seu campeão, o herói das eras, seu salvador, duvidou de si mesmo? Talvez não ficassem nem um pouco surpresos. De certo modo, é isso que mais me preocupa. Talvez em seus corações eles duvidem, assim como eu. Quando me olham, veem um mentiroso? Prólogo. Caíam cinzas do céu. Lord Trestin franziu o senho, contemplando o céu avermelhado do meio-dia, enquanto os criados se adiantavam, abrindo o guarda-sol sobre ele e seu distinto convidado. As chuvas de cinzas não eram incomuns no Império Final, mas Trestin esperava evitar manchas de fuligem em seu elegante casaco novo e em sua túnica vermelha, recém-chegados pelo barco do canal, vindos da própria Lutadel. Felizmente, não havia muito vento. O guarda-sol seria eficaz. Trestin estava parado ao lado de seu convidado em um pequeno pátio na colina, com vista para os campos. Centenas de pessoas em batas marrons trabalhavam sob a cinza que caía, cuidando das plantações. Havia lentidão em seus esforços, mas, é claro, esse era o jeito dos Ska. Os camponeses eram um grupo indolente e improdutivo. Eles não reclamavam, é claro, sabiam qual era o seu lugar. Em vez disso, simplesmente trabalhavam de cabeça baixa, cumprindo suas obrigações com apatia silenciosa. Um chicotear breve de um capataz os obrigava a acelerar por alguns minutos, mas assim que o capataz se afastava, voltavam ao seu langor. Trestin voltou-se para o homem ao seu lado na colina. Quem imaginaria que 1000 anos trabalhando nos campos os teriam deixado um pouco mais eficientes que isso, comentou. O obrigador se virou, erguendo uma sobrancelha, um movimento feito para realçar seu traço mais característico. As tatuagens intrincadas que marcavam a pele que rodeava seus olhos. As tatuagens eram enormes, perspassando sua sobrancelha até alcançar as laterais de seu nariz. Um perfeito prelado, um obrigador muito importante, na verdade. Trestin tinha seus obrigadores pessoais na mansão, mas estes eram servidores menores, com poucas marcas ao redor dos olhos. Este homem havia chegado de Lutadel no mesmo barco que trouxera os novos trajes de Trestin. Você deveria ver os Skas da cidade, Trestin, o obrigador disse, voltando-se para observar os trabalhadores. Os daqui são, na verdade, bem aplicados comparados aos de Lutadel. Vocês têm mais controle direto aqui sobre os seus Ska. Quantos você diria que perde por mês? Meia dúzia mais ou menos, Trestin respondeu. Alguns por espancamento, outros de exaustão. E fugitivos? Nunca, Trestin garantiu. Quando herdei essa terra do meu pai, havia alguns fugitivos, mas executei suas famílias. Os restantes perderam o ímpeto rapidamente. Nunca entendi os homens que têm problemas com seus Ska. Acho essas criaturas fáceis de controlar, desde que se tenha a mão adequadamente firme. O obrigador assentiu, parado silenciosamente em sua túnica cinza. Parecia satisfeito, o que era uma coisa boa. Os Skas
não eram propriedade de Trestin, na verdade. Como todos os Skas, eles pertenciam ao Senhor Soberano. Trestin apenas arrendava os trabalhadores de seu Deus, assim como pagava pelos serviços de seus obrigadores. O obrigador olhou para baixo, checando o relógio de bolso, e então ergueu o olhar para o céu. Apesar da chuva de cinzas, o sol estava brilhante, reluzindo um cintilante vermelho carmesim por trás da escuridão esfumaçada das alturas. Trestin pegou um lenço e secou a testa, grato pela sombra do guarda-sol que o protegia do calor do meio-dia. Muito bem, Trestin, disse o obrigador. Transmitirei sua proposta ao Lord Venturi, como solicitado. Ele receberá um relato favorável de minha parte sobre suas operações aqui. Trestin conteve um suspiro de alívio. Era dever do obrigador testemunhar qualquer contrato ou acordo comercial entre nobres. Na verdade, até mesmo um obrigador menor, como os que Trestin empregava, podia servir como testemunha. Mas era muito mais significativo impressionar o obrigador do próprio Strath Venturi. O obrigador se voltou para ele. Partirei pelo canal esta tarde. Tão cedo? Trestin perguntou. Não gostaria de ficar para jantar? Não, o obrigador respondeu. Embora eu tenha outro assunto que desejo discutir com você. Não vim apenas por ordem do Lord Venturi, mas para investigar alguns assuntos para o cantão da Inquisição. Há rumores de que você gosta de se divertir com suas mulheres Ska. Trestin sentiu um calafrio. O obrigador sorriu. Provavelmente pretendia parecer tranquilizador, mas Trestin só conseguiu achá-lo misterioso. Não se preocupe, Trestin, o obrigador disse. Se houvesse uma preocupação verdadeira quanto às suas ações, um inquisidor de aço teria sido enviado no meu lugar. Trestin assentiu lentamente. Inquisidor? Ele nunca tinha visto uma dessas criaturas não humanas, mas tinha ouvido histórias. Estou satisfeito com relação às suas ações com as mulheres Ska, o obrigador prosseguiu, observando os campos. O que vi e ouvi aqui indica que você sempre limpa sua sujeira. Um homem como você, eficiente e produtivo, chegaria longe em Luthadel. Mas alguns anos de trabalho, alguns acordos comerciais inspirados e quem sabe? O obrigador se virou e Trestin se pegou sorrindo. Não era uma promessa, nem mesmo um endosso. Os obrigadores eram, em sua grande maioria, mais burocratas e testemunhas do que sacerdotes. Mas ouviu tal elogio de um dos servos do próprio Senhor Soberano. Ele sabia que alguns nobres consideravam os obrigadores perturbadores. Alguns até os consideravam um incômodo, mas neste momento, Trestin teria beijado seu distinto convidado. Trestin se voltou para os Ska, que trabalhavam silenciosamente sob o sol sangrento e os lentos flocos de cinzas. Trestin sempre fora um nobre do campo, vivendo de sua plantação, sonhando em talvez se mudar para Luthadel. Ouvira falar dos bailes e das festas, do glamour e da intriga, e isso o entusiasmava. Tenho que comemorar essa noite, pensou. Havia aquela garota na 14ª choupana que vinha observando há algum tempo. Sorriu novamente. Mais alguns anos de trabalho, dissera o obrigador. Mas será que Trestin poderia apressar isso? Se trabalhasse um pouco mais duro? Sua população Ska vinha crescendo ultimamente. Se os pressionasse um pouco mais, talvez pudesse produzir uma colheita extra nesse verão e cumprir seu contrato com Lord Venturi com folga. Trestin assentiu enquanto observava a multidão de preguiçosos Skas.
alguns trabalhando com suas enxadas, outros de joelhos separando a cinza da colheita. Não tinham queixa, não tinham esperança, mal ousavam pensar. Era assim que devia ser, pois eram Ska. Trestin congelou quando um dos Ska levantou a cabeça. O homem encontrou seus olhos. Havia uma faísca. Não, uma chama de desafio em sua expressão. Trestin nunca vira algo assim. Não no rosto de um Ska. Deu um passo para trás instintivamente. Um calafrio percorreu sua espinha, enquanto o estranho e altivo Ska sustentava seu olhar. E sorria. Trestin afastou o olhar. Curdon! Exclamou. O corpulento capataz subiu correndo a encosta. Sim, meu senhor. Trestin se virou apontando para... Franziu o senho. Onde aquele Ska estava? Trabalhando de cabeças baixas, com seus corpos manchados de fuligem e suor, era difícil distingui-los. Trestin se deteve, procurando. Achou que sabia qual era o lugar. Um ponto vazio, onde agora não havia ninguém. Mas não podia ser. O homem não podia ter desaparecido no grupo tão rapidamente. Onde teria ido? Devia estar lá, em algum lugar, trabalhando com a cabeça agora devidamente baixa. Mesmo assim, aquele momento de aparente provocação era imperdoável. Meu senhor? Curdon perguntou novamente. O obrigador estava parado ao seu lado, observando-o curiosamente. Não era aconselhável deixar o homem saber que um dos seus Ska agira de modo tão ousado. Faça os Skas da ala sul trabalharem um pouco mais duro, Trestin ordenou apontando. Vejo que estão morosos, mesmo para Ska. Bata em alguns deles. Curdon deu de ombros, mas assentiu. Não havia exatamente uma razão para o açoite, mas ele não precisava de uma para dar chicotadas nos trabalhadores. Eles eram, afinal de contas, apenas Ska. Kelsier havia escutado histórias. Ouvira sussurros de épocas, há muito tempo, em que o sol não era vermelho. Épocas em que o céu não era tomado por fumaça e cinzas. Quando as plantas não lutavam para crescer e quando os Ska não eram escravos. Um tempo anterior ao Senhor soberano. Esses dias, no entanto, estavam quase esquecidos. Até as lendas ficavam cada vez mais vagas. Kelsier observou o sol. Seus olhos seguiam o gigante disco vermelho que se arrastava na direção do horizonte ocidental. Ficou em pé, em silêncio, por muito tempo, sozinho nos campos vazios. O trabalho do dia terminara. Os Ska haviam sido conduzidos de volta para suas choupanas. Logo chegariam as brumas. Finalmente, Kelsier suspirou e se virou para seguir seu caminho através dos sulcos e trilhas tecidas em meio aos grandes montes de cinzas. Ele evitava pisar nas plantas, embora não soubesse ao certo por que se dava esse trabalho. As lavouras mal pareciam valer o esforço, descoradas, com folhas marrons ressecadas. As plantas pareciam tão deprimidas quanto o povo que cuidava delas. As choupanas dos Ska surgiram sob a luz escassa. Kelsier podia ver as brumas que começavam a se formar, nublando o ar e dando às construções montanhosas uma aparência surreal e intangível. As choupanas permaneciam desprotegidas. Guardas não eram necessários, pois nenhum Ska se aventurava a sair depois que a noite chegava. O medo que tinham das brumas era muito grande. Terei de curá-los disso algum dia, Kelsier pensou, enquanto se aproximava de uma das construções maiores. Abriu a porta e se esgueirou para dentro.
A conversa parou imediatamente. Kelser fechou a porta e se voltou com um sorriso para confrontar uma sala com cerca de 30 ská. Uma fogueira queimava debilmente ao centro, e o grande caldeirão ao lado estava cheio de água salpicada de vegetais. Os primórdios de uma refeição noturna. A sopa estaria insípida, é claro. Ainda assim, o cheiro era sedutor. Boa noite para todos, Kelser disse, sorrindo, colocando a mochila no chão aos seus pés e se apoiando na porta. Como foi o dia de vocês? Suas palavras quebraram o silêncio e as mulheres retomavam os preparativos para o jantar. Um grupo de homens sentado em uma mesa rústica, no entanto, continuou observando Kelser com expressão descontente. Nosso dia foi cheio de trabalho, viajante, disse Tepper, um dos membros do Conselho Ska. Algo que você conseguiu evitar. O trabalho no campo nunca me agradou realmente, Kelser disse. É duro demais para minha pele delicada. Ele sorriu, erguendo as mãos e os braços, cheios de camadas e mais camadas de finas cicatrizes. Elas cobriam sua pele, correndo longitudinalmente, como se alguma besta tivesse raspado as garras repetidamente pelos seus braços. Tepper bufou. Era jovem para ser membro do conselho. Provavelmente mal chegara aos 40 anos. No máximo, eram 5 anos mais velhos do que Kelser. No entanto, o homem esquelético sustentava um ar de quem gostava de estar no comando. Isso não é hora para leviandades, Tepper disse com severidade. Quando acolhemos um viajante, esperamos que ele se comporte e evite suspeitas. Quando você se afastou dos campos nessa manhã, podia ter valido uma surra para os homens ao seu redor. É verdade, Kelser disse. Mas estes homens também poderiam ter sido surrados por estar no lugar errado, por parar tempo demais ou por tossir enquanto um capataz está passando. Uma vez, vi um homem ser espancado porque seu amo afirmou que ele havia piscado de maneira imprópria. Tepper estreitou os olhos e enrijeceu a postura, o braço apoiado na mesa. Sua expressão era inflexível. Kelser suspirou, revirando os olhos. Tudo bem, se quiser que eu vá embora, eu vou. Colocou a mochila no ombro e abriu a porta despreocupado. Uma densa bruma imediatamente começou a entrar pela porta, passando preguiçosamente pelo corpo de Kelser, se acumulando e se arrastando pelo chão como um animal hesitante. Várias pessoas arquejaram horrorizadas, ainda que a maioria estivesse aturdida demais para emitir qualquer som. Kelser ficou parado por um momento, contemplando as brumas densas, com suas correntes inconstantes, iluminadas fracamente pelas brasas da fogueira. Fecha a porta! As palavras de Tepper eram uma súplica, não uma ordem. Kelser fez como lhe pediram, fechando a porta e interrompendo o fluxo de bruma branca. A bruma não é o que vocês pensam. Vocês a temem demais. Homens que se aventuram pela bruma perdem suas almas, uma mulher sussurrou. Suas palavras levantaram uma questão. Teria Kelser caminhado pelas brumas? O que então teria acontecido com sua alma? Se vocês soubessem, Kelser pensou. Bem, acho que isso significa que eu vou ficar. Ele fez sinal para que o menino lhe trouxesse um banco. É bom também. Teria sido uma pena partir antes de partilhar minhas novidades. Mais de uma pessoa se animou com o comentário. Essa era a verdadeira razão pelo qual toleravam. A razão pela qual os tímidos camponeses acolheram um homem como Kelser, um Ska que desafiava a vontade do Senhor soberano.
viajando de plantação em plantação. Ele podia ser um renegado, um perigo para toda a comunidade, mas trazia notícias do mundo lá fora. Venho do norte, Kelcer disse, de terras onde o toque do Senhor soberano é menos notado. Falou com voz clara, e as pessoas se inclinaram inconscientemente em sua direção, enquanto trabalhavam. No dia seguinte, as palavras de Kelcer seriam repetidas para as várias centenas de pessoas que viviam nas outras choupanas. Os Scás podiam ser subservientes, mas eram fofoqueiros incuráveis. Senhores locais governam no oeste, Kelcer disse, e estão longe dos punhos de ferro do Senhor soberano e seus obrigadores. Alguns desses nobres distantes estão descobrindo que Scá felizes são melhores trabalhadores do que Scá maltratados. Um homem, Lord Renox, está mesmo a ordenar que seus capatazes parassem com os espancamentos não autorizados. Sussurra-se por aí que ele está pensando em pagar salário para os Scá de sua plantação, como os que os artesãos da cidade podem ganhar. Bobagem, Tepper comentou. Minhas desculpas, Kelcer disse. Não sabia que o bom Tepper tinha estado na propriedade de Lord Renault recentemente. Quando você jantou com ele pela última vez, ele lhe contou algo que não me disse? Tepper corou. Os Scás não viajam e certamente não jantavam com lordes. Você me toma por um tolo viajante, Tepper falou. Mas sei o que está fazendo. Você é aquele a quem chamam de sobrevivente. Essas cicatrizes em seus braços o denunciam. É um encrenqueiro, viaja pelas plantações semeando descontentamento. Come nossa comida, nos conta suas grandes histórias e mentiras e então desaparece, deixando que pessoas como eu lidem com as falsas esperanças que você dá aos nossos filhos. Kelcer ergueu uma sobrancelha. Vamos lá, bom Tepper, disse. Suas preocupações são completamente infundadas. Veja, não tenho intenção de comer sua comida. Trouxe a minha. Com isso, Kelcer jogou a mochila no chão, diante da mesa de Tepper. A bolsa de tecido mole caiu de lado, despejando uma variedade de alimentos no solo. Pães finos, frutas e até mesmo alguns embutidos grossos ficaram à vista. Uma fruta vermelha rolou pelo chão de terra batida e se chocou suavemente contra o pé de Tepper. O Scá de meia-idade a observou aturdido. Isso é comida de nobre. Kelcer deu de ombros. Mais ou menos. Sabe, para um homem de renomado prestígio e reputação, seu Lord Tresham tem um incrível mau gosto. Sua dispensa é uma vergonha para um nobre em sua posição. Tepper empalideceu ainda mais. É onde você esteve essa tarde, sussurrou. Você foi até a mansão, você roubou do amo. De fato, Kelcer confirmou. E devo acrescentar que, embora o gosto do seu senhor para a comida seja deplorável, seu olho para soldados é muito mais impressionante. Entrar furtivamente na mansão durante o dia foi um belo desafio. Tepper ainda encarava a bolsa de comida. Se os capatazes encontrarem isso aqui... Bem, sugiram que faça isso desaparecer então, Kelcer disse. Eu apostaria que tem um gosto um pouco melhor do que essa sopa aguada. 2 dezenas de pares de olhos famintos estudavam a comida. Se Tepper pretendia prosseguir com a discussão, não foi rápido o suficiente, pois seu silêncio foi interpretado como consentimento. Em poucos minutos, o conteúdo da mochila tinha sido inspecionado e distribuído,
e a panela de sopa seguiu borbulhando ignorada, enquanto os Ska se banqueteavam com uma refeição muito mais exótica. Kelser se acomodou, recostando-se na parede de madeira da choupana e observando as pessoas devorarem a comida. Ele tinha dito a verdade. O conteúdo da despensa era deprimentemente mundano. No entanto, esse era um povo que se alimentava com nada mais do que sopa e mingau desde a infância. Para eles, pães e frutas eram iguarias raras, comidas apenas quando ficavam velhas, e eram trazidas pelos criados da mansão. Sua história foi interrompida, jovem. Um Ska mais velho observou, cambaleando para se sentar em um banco ao lado de Kelser. Ah, suspeito que haverá tempo para contar mais tarde, Kelser disse. Depois que todas as evidências do meu furto tenham sido propriamente devoradas. Não quer nada? Não, obrigada, o velho disse. Da última vez que experimentei comida de senhores, tive dores no estômago por 3 dias. Novos sabores são como novas ideias, jovem. Quanto mais velho você fica, mais indigestos são para o seu estômago. Kelser fez uma pausa. O velho não tinha um aspecto imponente. Sua pele curtida e a cabeça careca faziam-no parecer mais frágil do que sábio. Mesmo assim, ele tinha que ser mais forte do que parecia. Poucos Ska rurais chegavam a essa idade. Muitos senhores não permitiam que os idosos ficassem em casa durante a jornada de trabalho, e os açoites frequentes que faziam parte da vida de um Ska cobravam um preço terrível dos anciãos. Qual é mesmo o seu nome? Kelser perguntou. Menes. Kelser se voltou para Tepper. Então, bom Menes, me diga uma coisa. Por que deixa que ele lidere? Menes deu de ombros. Quando se chega à minha idade, é preciso ter muito cuidado com onde se gasta sua energia. Algumas batalhas simplesmente não valem a pena. Havia uma insinuação nos olhos de Menes. Ele estava se referindo a algo maior do que sua própria disputa com Tepper. Está satisfeito com isso, então? Kelser perguntou, apontando com a cabeça na direção da choupana e de seus ocupantes meio famintos e sobrecarregados de trabalho. Está satisfeito com essa vida de açoites e trabalho sem fim? Ao menos é uma vida, disse Menes. Sei o que o descontentamento, o trabalho mal pago e as rebeliões trazem. A atenção do Senhor Soberano e a ira do Ministério de Aço podem ser bem mais terríveis do que algumas chibatadas. Homens como você pregam a mudança, mas me pergunto, essa é uma batalha que realmente podemos lutar? Você já está lutando, meu bom Menes, e está perdendo terrivelmente, Kelser deu de ombros. Mas o que eu sei? Sou só um viajante miserável que veio comer sua comida e impressionar seus jovens. Menes balançou a cabeça. Você zomba, mas Tepper pode estar certo. Temo que sua visita nos traga sofrimento. Kelser sorriu. Por isso não o contradisse. Ao menos não quanto a ser encrenqueiro. Fez uma pausa, então abriu mais o sorriso. De fato, diria que me chamar de encrenqueiro é provavelmente a única coisa certa que Tepper disse desde que eu cheguei aqui. Como faz isso? Menes perguntou, franzindo o senho. O quê? Sorrir tanto. Ah, sou uma pessoa feliz. Menes olhou para as mãos de Kelser. Sabe, só vi cicatrizes como essas em uma única pessoa, e ela estava morta. Seu corpo foi entregue ao Lord Trestin como prova de que sua punição havia sido cumprida. Menes olhou para Kelser. Ele foi pego falando de rebelião.
Trestin o enviou para as minas de Hetsin, onde trabalhou até morrer. O rapaz durou menos de um mês. Kelser olhou para suas mãos e antebraços. Ainda ardiam às vezes, embora ele soubesse que a dor estava apenas em sua mente. Olhou para Menes e sorriu. Você pergunta por que sorriu, bom Menes? Bem, o senhor soberano acha que reivindicou o riso e a alegria apenas para si. Estou pouco disposto a deixar que seja assim. Essa é uma batalha que não requer muito esforço. Menes encarou Kelsier e por um momento este pensou que o velho sorria de volta. Mas depois de um tempo, Menes apenas sacudiu a cabeça. Não sei, só não... Um grito o interrompeu. Veio de fora, talvez do norte, embora as brumas distorcessem o som. As pessoas na choupana ficaram em silêncio, ouvindo os fracos gritos agudos. Apesar da distância e da bruma, Kelsier podia ouvir a dor contida naquele som. Kelsier queimou estanho. Era simples para ele agora, depois de anos de prática. O estanho estava com outros metais alomânticos engolidos anteriormente dentro do seu estômago, esperando que ele os invocasse. Buscou dentro de si com sua mente e tocou o estanho, recorrendo a poderes que mal compreendia. O estanho se acendeu dentro dele, queimando seu estômago como uma bebida quente engolida com muita rapidez. O poder alomântico percorreu seu corpo, melhorando seus sentidos. A sala ao seu redor se tornou viva. A fogueira embotada adquiriu um brilho ofuscante. Ele podia sentir a textura da madeira do banco embaixo de si. Podia sentir o sabor dos restos de pão que comera mais cedo. E mais importante, podia escutar os gritos com audição sobrenatural. Havia duas pessoas gritando. Uma era uma mulher mais velha, a outra uma mulher mais jovem. Talvez uma criança. Os gritos da mais jovem estavam ficando cada vez mais distantes. Pobre Jess, disse uma mulher que estava perto dele, a voz ressoando na audição ampliada de Kelsier. Aquela criança é uma maldição. É melhor que um Ska não tenha filhas bonitas. Tepper assentiu. Lord Trestin mandaria buscar a garota cedo ou tarde. Todos sabíamos disso. Jess sabia disso. Ainda assim é uma pena, outra mulher disse. Os gritos continuaram ao longe, queimando estanho. Kelsier conseguiu calcular a distância com precisão. A voz dela se movia na direção da mansão do Lorde. Os sons liberaram algo dentro dele e ele sentiu seu rosto queimar de raiva. Kelsier se virou. Alguma vez Lord Trestin devolve as garotas depois que termina com elas? O velho Menes negou a cabeça. Lord Trestin é um nobre cumpridor das leis. Ele manda matá-las depois de algumas semanas. Não quer chamar a atenção dos inquisidores. Essa era a ordem do senhor soberano. Ele não podia permitir crianças mestiças correndo por aí. Crianças que pudessem ter poderes que os Skas não deveriam sequer imaginar que existem. Os gritos se esvaneceram, mas a fúria de Kelsier aumentou. Os berros o fizeram lembrar de outros gritos, os gritos de uma mulher do passado. Ele se levantou abruptamente e o banco caiu no chão atrás dele. Cuidado, rapaz, Menes disse apreensivo. Lembre-se do que eu disse sobre desperdiçar energia. Você nunca conseguirá organizar essa sua rebelião se for morto esta noite. Kelsier olhou para o velho. Então, em meio aos gritos e à dor, se forçou a sorrir. Não estou aqui para liderar uma rebelião entre vocês, meu bom Menes. Só quero causar alguns problemas.
E que bem isso faria? O sorriso de Kelser aumentou. Novos tempos estão chegando. Sobreviva um pouco mais e poderá ver grandes acontecimentos no Império Final. Agradeço a todos pela hospitalidade. Com isso, abriu a porta e caminhou a passos largos em meio à bruma. Menes permaneceu acordado nas primeiras horas da manhã. Parecia que quanto mais velho ficava, mais difícil era dormir. O que era particularmente o caso quando estava preocupado com alguma coisa, como o fracasso do viajante em retornar a Choupana. Menes esperava que Kelser tivesse recuperado o juízo e decidido seguir seu caminho, mas essa expectativa parecia improvável. Menes tinha notado o fogo nos olhos de Kelser. Era uma pena que um sobrevivente das minas encontrasse a morte aqui, em uma plantação qualquer, tentando proteger uma garota que todo o resto já havia dado como morta. Como Lord Trestin reagiria? Dizia-se que ele era particularmente severo com quem interrompesse suas diversões noturnas. Se Kelser tivesse conseguido perturbar os prazeres do amo, Trestin poderia facilmente resolver punir o restante dos Scás por associação. Depois de um tempo, os outros Scá começaram a acordar. Menes permaneceu deitado no chão duro. Os ossos doíam, as costas reclamavam, os músculos se exauriam, tentando decidir se valia a pena se levantar. Ele quase desistia todo dia. Todo dia era um pouco mais difícil. Um dia simplesmente ficaria na choupana, esperando que os capatazes viessem matar aqueles que estavam muito doentes ou muito velhos para trabalhar. Mas hoje não. Ele podia ver o medo nos olhos dos Scá. Eles sabiam que as atividades noturnas de Kelser trariam problemas. Precisavam de Menes, olhavam para ele. Ele tinha que se levantar. E então ele se levantou. Assim que começou a se mover, as dores da idade diminuíram levemente, e ele pôde sair da choupana e caminhar na direção dos campos, apoiando-se em um homem mais jovem. Foi quando notou um cheiro no ar. — O que é isso? Ele perguntou. — Você está sentindo cheiro de fumaça? Shun, o rapaz em quem Menes se apoiava, parou. Os vestígios da bruma noturna tinham se desvanecido, e o sol vermelho se erguia atrás da habitual cortina de nuvens escuras. Sempre sinto cheiro de fumaça ultimamente, Shun respondeu. As montanhas de cinza estão violentas este ano. Não, Menes disse, ficando cada vez mais apreensivo. Isso é diferente. Ele se voltou para o norte, onde um grupo de Scá se reunia. Deixou Shun para se aproximar da aglomeração. Seus pés levantavam o pó e as cinzas enquanto se movia. No meio das pessoas encontrou Jess. Sua filha, aquela que todos acreditavam ter sido levada por Lord Trestin, estava ao seu lado. Os olhos da jovem estavam vermelhos pela falta de sono, mas parecia ilesa. Ela voltou pouco depois que a levaram, a mulher explicava. Ela voltou e bateu na porta, chorando na bruma. Flame tinha certeza de que era apenas um espectro da bruma que a personificava, mas eu tinha que deixá-la entrar. Não me importa o que ele diz, não vou abandoná-la. Eu a expus à luz do sol e ela não desapareceu. Isso prova que ela não é um espectro da bruma. Menes se afastou da multidão crescente, cambaleando. Ninguém percebia? Nenhum capataz veio separar o grupo. Nenhum soldado veio fazer a contagem matutina. Algo estava muito errado. Menes continuou indo para o norte, caminhando desesperadamente em direção à mansão. Quando chegou, outros já haviam notado a coluna de fumaça retorcida, pouco visível à luz da manhã.
Menes não tinha sido o primeiro a chegar na beira do pequeno platô da colina, mas o grupo abriu caminho quando ele se aproximou. A mansão havia desaparecido. Só restava uma mancha enegrecida que ardia já em chamas. Pelo Senhor soberano, Menes sussurrou. O que aconteceu aqui? Ele matou todos eles. Menes se virou. Quem falava era a filha de Jez. Seu olhar fixo na casa destruída, sua expressão era de satisfação. Estavam mortos quando ele me tirou de lá, ela disse. Todos eles, os soldados, os capatazes, os lordes, mortos. Até mesmo Lord Tresham e seus obrigadores. O amo me deixou sozinha e fui investigar quando os barulhos começaram. Quando saí, eu o vi deitado em seu próprio sangue, com feridas de punhal no peito. O homem que me salvou atirou uma tocha na construção quando saímos. Este homem, Menes perguntou, tinha cicatrizes nas mãos e nos braços que subiam até os cotovelos? A garota assentiu em silêncio. Que tipo de demônio era esse homem? Um dos Ska murmurou incomodado. Um espectro da bruma? Outro sussurrou, aparentemente esquecendo que Kelser tinha saído à luz do dia. Mas ele entrou na bruma, Menes pensou. E como conseguiu uma façanha dessas? Lord Tresham tinha mais de 2 dúzias de soldados. Será que Kelser tinha um bando de rebeldes escondido? As palavras de Kelser na noite anterior ressoaram em seus ouvidos. Novos tempos estão chegando. Mas e quanto a nós? Tepper perguntou aterrorizado. O que vai acontecer quando o Senhor soberano souber disso? Ele vai pensar que fomos nós. Vai nos mandar para as minas, ou talvez enviar seus colos para nos matar imediatamente. Por que aquele encrenqueiro faria algo assim? Será que ele não entende o dano que causou? Ele entende, Menes disse. Ele nos avisou, Tepper. Ele veio causar problemas. Mas por quê? Porque ele sabia que jamais nos rebelaríamos por conta própria. Então, não nos deu uma escolha. Tepper empalideceu. Senhor soberano, Menes pensou. Não posso fazer isso. Mal consigo me levantar de manhã. Não posso salvar essas pessoas. Mas que outra escolha havia? Menes se virou. Reúna o povo, Tepper. Temos que fugir antes que a notícia deste desastre chegue aos ouvidos do Senhor soberano. Para onde iremos? Para as cavernas ao leste, Menes respondeu. Os viajantes dizem que há rebeldes se escondendo por lá. Talvez nos aceitem. Tepper empalideceu ainda mais. Mas vamos ter que viajar por dias, passar as noites na bruma. Podemos fazer isso, Menes ponderou, ou ficar aqui e morrer. Tepper ficou paralisado por um momento, e Menes pensou que uma comoção de tudo aquilo tinha sido demais para ele. Depois de um tempo, no entanto, o homem mais jovem saiu correndo para reunir os demais, como lhe fora ordenado. Menes suspirou, olhando para a coluna de fumaça, e amaldiçoando Kelser silenciosamente em sua mente. Novos tempos realmente. Primeira parte. O sobrevivente de Hetsin. Texto anterior ao capítulo. Eu me considero um homem de princípios, mas que homem não se considera assim? Até o assassino, eu notei, acha suas ações morais, de certo modo. Outra pessoa, ao ler minha história, talvez me considere um tirano. Poderia me chamar de arrogante.
O que faz com que a opinião deste homem seja menos válida do que a minha? Acho que tudo se resume a um fato. No final, eu sou aquele que tem os exércitos. Capítulo 1. Caíam cinzas do céu. Vim observou os flocos aveludados flutuarem no ar. Vagarosamente, sem cuidado, livres, as nuvens de fuligem caíam como flocos de neve negra, descendo sobre a escura cidade de Lutadel. À deriva, nas esquinas, sendo sopradas e enroladas pela brisa, formando pequenos redemoinhos sobre os paralelepípedos. Pareciam tão indiferentes. Como seria ser assim? Vim sentou-se silenciosamente em um dos mirantes da horda, uma alcova oculta, construída entre os tijolos de um dos lados da guarita. De dentro dela, um membro da horda podia observar a rua buscando sinais de perigo. Vim não estava em serviço. O mirante era simplesmente um dos poucos lugares onde conseguia ficar sozinha. E Vim gostava da solidão. Quando se está sozinho, ninguém pode te trair. Palavras de Ren. Seu irmão lhe ensinara tantas coisas e reforçara seus ensinamentos fazendo o que sempre prometera que faria, traindo-a ele mesmo. É a única maneira de você aprender. Qualquer um pode te trair, Vim. Qualquer um. As cinzas continuavam a cair. Às vezes, Vim imaginava que era como a cinza, ou o vento, ou a própria bruma. Algo sem pensamento, capaz de simplesmente ser, sem pensar, se importar ou se magoar. Assim, ela conseguiria ser livre. Ela ouviu um barulho a uma curta distância e o alçapão ao fundo da pequena câmara se abriu. Vim, Ulef disse, enfiando a cabeça dentro do aposento. Aí está você. Faz meia hora que Camon está à sua procura. Foi por isso que eu me escondi. Devia se preparar, Ulef disse. O golpe está prestes a começar. Ulef era um garoto desengonçado, gentil à sua maneira, ingênuo, se é que alguém que crescia no submundo poderia ser realmente chamado de ingênuo. É claro que isso não significava que ele não pudesse traí-la. Traição não tinha nada a ver com amizade. Era um simples ato de sobrevivência. A vida era dura nas ruas, e se um escaladrão quisesse evitar ser capturado e executado, tinha que ser prático. E a crueldade era a mais prática das emoções, outro dos ditos de Ren. E aí? Ulef perguntou. Você devia ir. Camon está furioso. E quando ele não está? No entanto, Vim assentiu, saindo do confinamento apertado, embora reconfortante do mirante. Ela esbarrou em Ulef e pulou para fora do alçapão, entrando em um corredor e, em seguida, em uma despensa degradada. O aposento era um dos muitos do fundo da loja, que servia de fachada para o esconderijo. O covil da horda em si estava escondido em um túnel escavado em uma pedra sob a construção. Ela deixou o edifício pela porta dos fundos, com Ulef logo atrás de si. O golpe aconteceria a algumas quadras dali, em uma área mais rica da cidade. Era uma ação intrincada, uma das mais complexas que Vim tinha visto. Presumindo que Camon não fosse preso, a recompensa seria realmente grande. Se fosse capturado, bem, dar golpes em nobres e em obrigadores era uma profissão muito arriscada, mas certamente era melhor do que trabalhar nas forjas ou nas tecelagens. Vim saiu do beco, entrando em uma rua escura e repleta de casebres
de uma das muitas favelas ska da cidade. Ska doentes demais para trabalhar se esgueiravam nas esquinas e sarjetas, com as cinzas espalhando-se ao seu redor. Vin mantinha a cabeça baixa e erguia o capuz da capa para se proteger dos flocos que ainda caíam. Livre, nunca serei livre. Ren me assegurou disso quando partiu. Aí está você. Cameron apontou um dedo gordo e quadrado para o rosto dela. Onde você estava? Vin não deixou que o ódio ou a revolta transparecessem em seus olhos. Simplesmente olhou para baixo, dando a Cameron o que ele esperava ver. Havia outras formas de ser forte. Essa lição ela tinha aprendido por conta própria. Cameron resmungou um pouco. Então levantou a mão e lhe deu um tapa na cara. A força do golpe jogou Vin contra a parede e sua bochecha ardeu de dor. Ela caiu contra a madeira, mas suportou o castigo em silêncio. Apenas outro hematoma. Ela era forte o bastante para lidar com isso. Tinha aguentado antes. Ouça, Cameron sibilou. Esse é um golpe importante. Vale milhares de boxes. Vale 100 vezes mais do que você. Não vou admitir que estrague tudo, entendeu? Vin assentiu. Cameron observou-a por um momento, com o rosto rechonchudo vermelho de raiva. Enfim, afastou o olhar, murmurando consigo mesmo. Ele estava aborrecido com alguma coisa, algo mais do que simplesmente Vin. Talvez tivesse ouvido falar da rebelião ska que ocorrera no norte há vários dias. Um dos lordes das províncias, Temus Trestin, aparentemente foi assassinado e sua mansão completamente queimada. Tais perturbações eram ruins para os negócios, deixavam a aristocracia mais alerta e menos ingênua. Isso, por sua vez, podia reduzir seriamente os ganhos de Cameron. Está procurando alguém para castigar, Vin pensou. Ele sempre fica nervoso antes de um golpe. Ela olhou para Cameron, sentindo gosto de sangue em seu lábio. Deve ter transparecido alguma confiança, pois ele a olhou de canto de olho e sua expressão ficou sombria. Levantou a mão como se fosse bater nela novamente. Vin usou um pouco da sorte. Gastou apenas um pouco. Precisaria do restante para o golpe. Direcionou a sorte para Cameron, acalmando o nervosismo dele. O líder da horda fez uma pausa, alheio ao toque de Vin, mas ainda assim sentindo seu efeito. Permaneceu imóvel por um instante e então suspirou, voltando-se para o outro lado e abaixando a mão. Vin limpou o lábio enquanto Cameron se afastava. O ladrão parecia muito convincente em seus trajes de nobre. Era uma roupa elegante como Vin jamais vira. Ele usava uma camisa branca com um colete verde escuro com botões de ouro esculpidos por cima. O casaco era negro. O casaco negro era comprido, seguindo a moda atual, e ele usava um chapéu negro para combinar. Os anéis em seus dedos reluziam, e ele carregava inclusive um belo bastão de duelo. De fato, Cameron era muito bom em imitar um nobre. Quando se tratava de desempenhar um papel, poucos ladrões eram mais competentes do que ele, presumindo-se que conseguiria controlar seu temperamento. O aposento em si não era impressionante. Vin ficou em pé enquanto Cameron gritava com os outros membros da horda. Eles tinham alugado uma das suítes do último andar do hotel local. Não era muito luxuoso, mas essa era a ideia. Cameron interpretaria o papel de Lord Jedway, um nobre do campo que se deparara com problemas financeiros e fora a Luthadel para conseguir alguns contratos finais e desesperados. O aposento principal havia sido transformado em um tipo de sala de audiências, com uma grande mesa atrás da qual Cameron estava sentado.
e paredes decoradas com obras de arte baratas. 2 homens estavam em pé ao lado da mesa, vestidos formalmente como mordomos. Eles interpretariam os criados de Camel. Que balbúrdia é essa? Um homem perguntou, entrando no aposento. Era alto e vestia uma camisa cinza simples e calça, com uma espada fina presa na cintura. Theron era o outro líder do bando. Este golpe em particular era na verdade ideia dele. Havia trazido Camel como parceiro. Precisava de alguém para interpretar Lord Jedwin, e todos sabiam que Camel era um dos melhores. Camel levantou os olhos. Hein? Balbúrdia? Ah, isso é só um pequeno problema de disciplina. Não se preocupe, Theron. Camel pontuou suas palavras com um aceno displicente. Havia uma razão para ele interpretar tão bem um aristocrata. Era tão arrogante que poderia ter pertencido a uma das grandes casas. Theron estreitou o olhar. Vin sabia o que o homem provavelmente estaria pensando. Estava decidindo o quão arriscado seria enfiar uma faca nas costas gordas de Camel depois que o golpe estivesse acabado. Finalmente, o líder mais alto da gangue afastou o olhar de Camel para mirá-lo em Vin. Quem é essa? Só um membro da minha ordem, Camel disse. Pensei que não precisaríamos de mais ninguém. Bem, precisamos dela, Camel disse. Ignore-a. A minha parte da operação não compete a você. Theron encarou Vin, obviamente notando seu lábio ensanguentado. Ela afastou o olhar, mas os olhos de Theron permaneceram nela, percorrendo todo o seu corpo. Ela usava uma simples camisa branca com botões e um macacão. Na verdade, ela não era muito atraente. Era magricela e tinha um rosto juvenil. Provavelmente não aparentava seus 16 anos, embora alguns homens preferissem esse tipo de mulher. Ela pensou em usar um pouco de sua sorte nele, mas ele, enfim, se afastou. O obrigador está quase aqui, Theron disse. Está pronto? Camel revirou os olhos, ajeitando o corpanzil na cadeira atrás da mesa. Está tudo perfeito. Deixe comigo, Theron. Volte para o seu aposento e espere. Theron franziu o senho, deu meia volta e saiu do quarto, murmurando consigo mesmo. Vin perscrutou o aposento, observando a decoração, os criados, a atmosfera. Finalmente aproximou-se da mesa de Camel. O chefe da gangue estava sentado, folheando uma pilha de papéis, aparentemente tentando decidir quais colocar sobre a mesa. Camel, disse Vin em voz baixa. Os criados estão elegantes demais. Camel franziu o senho, levantando a cabeça. O que é que você está balbuciando? Os criados, Vin repetiu, ainda falando em voz bem baixa. Lord Jedwin deve estar desesperado. Ele teria algumas roupas elegantes dos bons tempos, mas não seria capaz de manter tais criados opulentos. Ele usaria escás. Camel olhou fixamente para ela e fez uma pausa. Fisicamente, havia pouca diferença entre nobres e escás. Os criados que Camel empregara, no entanto, estavam vestidos como nobres menores. Tinham permissão para usar coletes coloridos e ficavam parados de modo confiante. O obrigador tem que pensar que você está quase na miséria, Vin disse. Encha o aposento com um bando de escá no lugar desses. O que você sabe? Camel respondeu, observando com desdém. O suficiente, ela imediatamente lamentou o que disse. Tinha soado rebelde demais. Camel ergueu a mão adornada com joias e Vin se preparou para outro tapa. Não podia se dar ao luxo de usar mais sorte. Havia restado muito pouco. Mas Camel não bateu nela. Em vez disso,
suspirou e pousou a mão gorducha em seu ombro. Por que insiste em me provocar, Vin? Você conhece as dívidas que seu irmão deixou quando fugiu. Percebe que um homem menos misericordioso do que eu teria te vendido para os cafetões há muito tempo? O que acharia de servir na cama de um nobre até que ele se cansasse de você e mandasse executá-la? Vin olhou para os pés. O aperto de Caemon aumentou. Seus dedos machucavam sua pele entre o pescoço e o ombro. Ela gemeu de dor contra sua vontade, e ele sorriu com a reação. Honestamente, não sei por que te mantenho na gangue, Vin, ele disse, aumentando a pressão dos dedos. Devia ter me livrado de você há meses, quando seu irmão me traiu. Imagino que eu tenho um coração muito generoso. Ele finalmente a soltou e fez sinal para que ela ficasse em um dos cantos do aposento, junto a uma planta alta. Ela fez como ordenado, acomodando-se de modo a ter uma boa visão de todo o quarto. Assim que Caemon afastou o olhar, ela esfregou o ombro. Apenas outra dor. Posso lidar com a dor. Caemon ficou sentado por alguns momentos. E então, como era de se esperar, fez sinal para os 2 criados ao seu lado. Vocês 2, disse, estão bem vestidos demais. Vistam algo que os faça parecer criados Ska. E tragam mais 6 homens com vocês quando voltarem. Em pouco tempo, o aposento estava arranjado como Vin tinha sugerido. O obrigador chegou pouco depois. Vin observou o prelado Laird entrar arrogantemente no aposento. Com a cabeça raspada, como todos os obrigadores, e usando uma túnica cinza escura. As tatuagens ao redor dos seus olhos o identificavam como prelado, um burocrata sênior do cantão das finanças do ministério. Um grupo de obrigadores menores vinha atrás dele. As tatuagens de seus olhos eram muito menos intrincadas. Caemon se levantou quando o prelado entrou, em sinal de respeito, algo que até o mais alto dos nobres das grandes casas devia demonstrar para um obrigador da posição de Laird. O prelado não fez qualquer reverência ou expressou cumprimento. Apenas avançou e sentou-se à mesa diante de Caemon. Um dos membros da horda, caracterizado de criado, se apressou em oferecer vinho gelado e frutas para o obrigador. Laird pegou uma fruta e o criado permaneceu obedientemente parado, segurando a travessa como se fosse uma peça da mobília. Lord Jedwin, Laird finalmente disse: fico feliz que finalmente tenhamos a oportunidade de nos conhecer. Eu digo mesmo, Vossa Graça, Caemon disse, porque mais uma vez não pôde ir à sede do cantão e, em vez disso, pediu para que eu o visitasse aqui. Meus joelhos, Vossa Graça, Caemon explicou. Meus médicos recomendaram que eu viajasse o mínimo possível. E por que você estava apreensivo, e com razão, sobre entrar em uma fortaleza do ministério? Vin pensou. Entendo, Laird falou. Joelhos fracos, um atributo infeliz em um homem que lida com transporte. Não tenho que acompanhar as viagens, Vossa Graça, Caemon disse, inclinando a cabeça. Apenas organizá-las. Bom, Vin pensou. Assegure-se de permanecer subserviente, Caemon. Você precisa parecer desesperado. Vin precisava que aquele golpe fosse bem sucedido. Caemon a ameaçava e a espancava, mas a considerava seu amuleto de sorte. Ela não tinha certeza se ele sabia o porquê de seus planos funcionarem tão bem quando ela estava por perto, mas ele aparentemente fazia conexão. Isso a tornava valiosa, e Ren sempre dizia que a maneira mais segura de se manter vivo no submundo
era se tornando indispensável. Entendo, Laird falou novamente. Bem, temo que nosso encontro tenha acontecido tarde demais para seus propósitos. O cantão das finanças já votou sua proposta. Tão rápido? Camon perguntou, com surpresa genuína. Sim, Laird respondeu, tomando um gole de vinho, ainda sem dispensar o criado. Decidimos não aceitar seu contrato. Camon ficou aturdido um momento. Sinto ouvir isso, Vossa Graça. Laird veio encontrá-lo, Vin pensou. Isso significa que ele ainda está em posição de negociar. De fato, Camon prosseguiu, percebendo o mesmo que Vin, o que torna a circunstância particularmente infeliz, uma vez que eu estava disposto a fazer ao Ministério uma oferta ainda melhor. Laird ergueu uma das sobrancelhas tatuadas. Duvido que isso importe. Há um membro do conselho que crê que Cantão receberia um serviço melhor se encontrássemos uma casa mais estável para transportar nosso povo. Esse seria um erro grave, Camon disse calmamente. Sejamos francos, Vossa Graça. Ambos sabemos que esse contrato é a última chance da casa Jedwin, agora que perdemos o contrato com Farwan. Não podemos nos dar ao luxo de trazer nossos barcos para Lutadel, sem o auxílio do Ministério. Minha casa está economicamente condenada. Isso é muito pouco para me persuadir, Vossa Senhoria, disse o obrigador. Mesmo? Camon perguntou. Pergunte a si mesmo, Vossa Graça. Quem o serviria melhor? A casa com dezenas de contratos para dividir sua atenção ou a casa que vê seu contrato como a última esperança? O cantão das finanças não encontrará parceiro mais obsequioso do que o desesperado. Deixe que meus barcos sejam os que transportarão seus acólitos do norte. Deixe que meus soldados os escoltem, e você não se decepcionará. Bom, Vin pensou. Eu entendo, o obrigador disse, agora preocupado. Eu estaria disposto a assinar um contrato estendido com vocês, com um preço fixo de 50 box por cabeça a viagem. Vossa Graça, os seus acólitos poderiam viajar em nossos barcos quando quisessem e teriam as escoltas necessárias à sua disposição. O obrigador ergueu uma sobrancelha. Isso é metade da tarifa anterior. Eu lhe falei, Camon disse. Estamos desesperados. Minha casa precisa manter os barcos em funcionamento. 50 boxes não nos darão lucro, mas não importa. Uma vez que tenhamos o contrato do Ministério nos dando estabilidade, poderemos assinar outros contratos para encher nossos cofres. Laird ficou pensativo. Era um acordo fabuloso, do tipo que normalmente teria levantado suspeitas. Contudo, a apresentação de Camon criara a imagem de que a casa à beira do colapso financeiro. O outro líder da horda, Theron, passara 5 anos construindo, enganando e falseando para criar aquele momento. O ministério seria negligente em não considerar a oportunidade. Era exatamente o que Laird estava percebendo. O Ministério do Aço não era apenas a força da burocracia e da autoridade legal no Império Final. Era como uma casa nobre em si. Quanto mais riqueza tivesse, quanto melhores fossem seus contratos mercantis, mais influência os vários cantões do Ministério teriam entre si e com as outras casas nobres. No entanto, Laird ainda estava obviamente em dúvida. Vin podia ver a expressão em seus olhos. A suspeita que ela conhecia tão bem. Ele não assinaria o contrato. Agora, Vin pensou, é a minha vez. Vin usou a sorte em Laird. Ela a alcançou hesitantemente, sem nem mesmo ter certeza do que estava fazendo
ou do porquê conseguia fazer aquilo. Mesmo assim, seu toque era instintivo, treinado por anos de prática sutil. Ela tinha 10 anos de idade quando percebeu que as outras pessoas não podiam fazer o que ela fazia. Voltou a pressionar as emoções de Laird, atenuando-as. Ele ficou menos desconfiado, menos temeroso, dócil. Suas preocupações se desfizeram e Vin pôde ver uma calma sensação de controle começando a se firmar nos olhos dele. Mesmo assim, Laird ainda parecia indeciso. Vin usou um pouco mais de força. Ele inclinou a cabeça, parecendo pensativo. Abriu a boca para falar, mas ela pressionou novamente, usando desesperadamente seu último bocado de sorte. Ele fez outra pausa. Muito bem, finalmente disse. Levarei essa nova proposta ao conselho. Talvez possamos chegar a um acordo. Texto de abertura do capítulo. Se alguém estiver lendo essas palavras, saiba que o poder é um fardo pesado. Tente não ficar preso em suas correntes. As profecias de Terris preveem que eu terei o poder de salvar o mundo. Elas sugerem, no entanto, que terei poder para destruí-lo também. Capítulo 2. Na opinião de Kelsier, a cidade de Luthadel, trono do Senhor Soberano, era uma visão tenebrosa. A maioria dos edifícios tinha sido construída com blocos de pedra, com telhados de telha para os ricos e simples telhados pontiagudos de madeira para os demais. As estruturas ficavam próximas umas das outras, fazendo com que parecessem atarracadas, apesar de terem 3 andares de altura em geral. As construções residenciais e comerciais eram uniformes na aparência. Esse não era um lugar que chamasse a atenção para si mesmo, a menos, é claro, que se fosse membro da alta nobreza. Intercaladas por toda a cidade, havia cerca de 1 dúzia de fortalezas monolíticas, intrincadas com fileiras de torres em formatos de lanças pontiagudas ou arcadas profundas. Essas eram as casas da alta nobreza. De fato, essa era considerada a marca de uma família de alta nobreza. Qualquer família que pudesse se dar ao luxo de construir uma fortaleza e manter uma presença de alto nível em Luthadel era considerada permanentemente uma grande casa. A maior parte dos espaços abertos da cidade estava situada ao redor dessas fortalezas. Essas manchas de espaço entre as residências eram como clareiras em uma floresta, e as fortalezas como montanhas que se erguiam sobre o restante da paisagem. Montanhas negras. Como o resto da cidade, as fortalezas eram manchadas por incontáveis anos de chuvas de cinzas. Todas as estruturas em Luthadel, praticamente todas as que Kelsier já vira, eram enegrecidas em algum grau. Até mesmo a muralha da cidade, sobre a qual Kelsier se encontrava agora, estava enegrecida por uma pátina de fuligem. Essas construções eram, em geral, mais escuras na parte superior, onde as cinzas se acumulavam. Mas a água das chuvas e as brumas noturnas arrastavam as manchas para os parapeitos, fazendo-as escorrer pelas paredes, como tinta escorrendo sobre uma tela. A escuridão parecia rastejar pelas laterais dos edifícios em uma gradação irregular. As ruas, é claro, eram completamente negras. Kelsier permaneceu esperando, analisando a cidade, enquanto um grupo de operários trabalhava nas ruas abaixo, limpando os últimos montes de cinzas. Eles
Eles os conduziram até o rio Chanarel, que cortava o centro da cidade, jogando as pilhas de cinzas na correnteza para que não se acumulassem e enterrassem a cidade. Kelser às vezes se perguntava por que todo o império não era um único e grande monte de cinzas. Supunha que, eventualmente, a cinza acabaria se transformando em terra com o tempo. Mesmo assim, uma quantidade absurda de trabalho era necessária para manter as cidades e os campos limpos o bastante para serem usados. Felizmente, sempre havia escás suficientes para fazer o trabalho. Os operários vestiam casacos e calças simples, manchados de cinzas e surrados, assim como os trabalhadores das plantações que ele deixara para trás há várias semanas. Eles trabalhavam com movimentos submissos e controlados. Outros grupos de ska passaram pelos operários, respondendo ao toque distante dos sinos que marcavam a hora, chamando-os para os trabalhos matutinos nas forjas ou moinhos. O principal produto de exportação de Lutadel era o metal. A cidade era a sede de centenas de forjas e refinarias. No entanto, a correnteza do rio proporcionava locais excelentes para a instalação de moinhos, tanto para moer grãos quanto para fazer tecidos. Os ska continuavam trabalhando. Kelser se afastou, olhando ao longe na direção do centro da cidade, onde o palácio do senhor soberano pairava com algum tipo de inseto imenso e cheio de espinhos. Credec Shaw, a colina das 1000 torres. O palácio tinha várias vezes o tamanho da fortaleza de um nobre e era notavelmente o maior edifício da cidade. Outra chuva de cinzas começou quando Kelser contemplava a cidade. Os flocos caíam levemente nas ruas e construções. Tem havido muita chuva de cinzas ultimamente, ele pensou, contente por ter uma desculpa para erguer o capuz de sua capa. As montanhas de cinza devem estar ativas. Era improvável que alguém em Lutadel o reconhecesse. 3 anos tinham se passado desde sua captura. Mesmo assim, o capuz era uma segurança. Se tudo desse certo, chegaria um momento em que Kelser iria querer ser visto e reconhecido. Por enquanto, o anonimato era provavelmente melhor. Depois de um tempo, uma figura se aproximou pela muralha. O homem, Dockson, era mais baixo do que Kelser e tinha um rosto quadrado que parecia combinar com sua constituição moderadamente atarracada. O capuz da capa, de um marrom indefinível, cobria seus cabelos negros, e ele usava a mesma barba curta que mantinha desde que o seu rosto começara a ter pelos, 20 anos atrás. Ele, assim como Kelser, usava trajes nobres, colete colorido, casaco escuro e calça, e uma capa fina para se proteger das cinzas. A roupa não era luxuosa, mas era aristocrática, indicativo da classe média de Lutadel. A maioria dos homens nascidos nobres não era rica o suficiente para ser considerada parte das grandes casas. Mas nobreza no Império Final não se tratava apenas de dinheiro. Tinha a ver com linhagem e história. O senhor soberano era imortal e aparentemente ainda se lembrava dos homens que o apoiaram durante os primeiros anos de seu reinado. Os descendentes desses homens, não importava o quão pobres tivessem se tornado, sempre seriam favorecidos. A roupa impedia que os patrulheiros fizessem muitas perguntas. No caso de Kelser e Dockson, naturalmente, os trajes eram uma mentira. Nenhum deles era realmente nobre,
embora tecnicamente Kelsier fosse mestiço. De muitas maneiras, no entanto, isso era pior do que ser um simples Ska. Dawson se aproximou de Kelsier e se inclinou sobre as ameias, apoiando os braços fortes sobre a pedra. Está alguns dias atrasado, Kel. Decidi fazer umas paradas a mais na plantação ao norte. Ah, Dawson disse. Então você tem algo a ver com a morte de Lord Trestin? Kelsier sorriu. Pode-se dizer que sim. O assassinato dele causou bastante comoção entre a nobreza local. Essa era a intenção, Kelsier respondeu. Ainda que, para ser honesto, eu não estivesse planejando nada tão dramático. Foi mais um acidente do que qualquer coisa. Dawson ergueu a sobrancelha. E como é que se mata acidentalmente um nobre em sua mansão? Com uma faca no peito, Kelsier disse despreocupadamente. Ou melhor, um par de facas no peito. É sempre bom se precaver. Dawson revirou os olhos. A morte dele não é exatamente uma perda, Dox. Kelsier prosseguiu. Mesmo entre a nobreza, Trestin tinha a reputação de ser cruel. Não me importo com Trestin, Dawson respondeu. Só estou pensando no grau de insanidade que me levou a planejar outro trabalho com você. Atacar um lorde provinciano em sua mansão, cercada por guardas, honestamente, Kel. Eu quase tinha me esquecido do quanto imprudente você pode ser. Imprudente? Kelsier perguntou com uma gargalhada. Aquilo não foi imprudência, foi só uma pequena diversão. Você deveria ver o que estou planejando fazer. Dawson parou por um momento, e então riu também. Pelo Senhor soberano, é bom ter você de volta, Kel. Receio que tenha me tornado um tanto quanto entediante nesses últimos anos. Vamos consertar isso, Kelsier prometeu. Ele respirou fundo. As cinzas caíam levemente ao seu redor. As equipes de limpeza já estavam de volta ao trabalho nas ruas abaixo, varrendo a cinza negra. Uma patrulha de guardas passou atrás de Kelsier e Dawson, cumprimentando-os. Ambos esperaram em silêncio até que os homens se afastassem. É bom estar de volta, Kelsier finalmente disse. Há algo familiar em Luthadel, ainda que seja um deprimente poço de austeridade. Já organizou a reunião? Dawson sentiu. Não podemos começar até essa noite, no entanto. E como você conseguiu entrar, afinal? Eu tinha homens vigiando os portões. Eu entrei sorrateiramente na noite passada. Mas como? Dawson parou. Certo. Vai custar para eu me acostumar com isso. Kelsier deu de ombros. Não vejo por quê. Você trabalha com os brumosos o tempo inteiro. Sim, mas isso é diferente, Dawson disse. Ele fez um aceno para impedir outro argumento. Não é necessário, Kel. Só disse que vai custar para eu me acostumar. Tudo bem. Quem vem essa noite? Bem, Brisa e Han estarão lá, é claro. Eles estão bastante curiosos sobre esse seu trabalho misterioso. Sem mencionar que estão incomodados por eu não ter contado a eles sobre o que você andou fazendo nos últimos anos. Bom, Kelsier disse com um sorriso. Deixe-os imaginar. E quanto ao Arapuca? Dawson negou com a cabeça. O Arapuca está morto. O ministério finalmente o capturou há alguns meses. Nem se incomodaram em mandá-lo para as minas. Ele foi decapitado no mesmo instante. Kelsier fechou os olhos, suspirando profundamente. Parecia que o Ministério do Aço capturava todo mundo com o tempo. Kelsier às vezes achava que a vida de um Ska brumoso não era tanto sobre sobreviver, mas sobre escolher o momento adequado para morrer. Isso nos deixa sem um esfumaçador, Kelsier disse.
finalmente abrindo os olhos. Alguma sugestão? Huddy, Dawson respondeu. Kelsier negou com a cabeça. Não, ele é um bom esfumaçador, mas não é um homem bom o suficiente. Dawson sorriu. Não é um homem bom o suficiente para estar na gangue de ladrões? Kel, eu realmente senti falta de trabalhar com você. Tudo bem, quem então? Kelsier pensou por um momento. O trevo continua com aquela loja? Pelo que sei, sim, Dawson disse lentamente. Ele provavelmente é um dos melhores esfumaçadores da cidade. Imagino que sim, Dawson disse. Mas não é difícil trabalhar com ele? Ele não é tão ruim, Kelsier disse. Não depois que se acostuma com ele. Além disso, acho que ele pode ser propício para esse trabalho em particular. Muito bem, Dawson disse, dando de ombros. Vou convidá-lo. Acho que um de seus parentes é um olho de estanho. Quer que o convide também? Parece bom, Kelsier concordou. Certo, Dawson disse. Bom, além desses, temos apenas Jeden, presumindo que ainda esteja interessado. Ele estará lá, Kelsier afirmou. É melhor que esteja, Dawson falou. Ele será o único a nos pagar, afinal. Kelsier concordou e em seguida franziu o ceño. Você não mencionou Marsh. Dawson deu de ombros. Eu te avisei. Seu irmão nunca aprovou nossos métodos. E agora, bem, você conhece Marsh. Ele não vai querer ter mais nada com Jeden e a rebelião, muito menos com um bando de criminosos como nós. Acho que teremos de encontrar outra pessoa para se infiltrar entre os obrigadores. Não, Kelsier disse, ele fará isso. Só tenho que dar uma passada por lá para persuadi-lo. Se você diz, Dawson ficou em silêncio, e os dois ficaram parados por um momento, inclinando sob as ameias, observando a cidade suja de cinzas. Dawson finalmente balançou a cabeça. Isso é insano, não? Kelsier sorriu. Parece bom, não é? Dawson assentiu. Fantástico. Será um trabalho como nenhum outro, Kelsier comentou olhando para o norte, na direção do edifício retorcido no centro da cidade. Dawson se afastou da muralha. Temos poucas horas antes da reunião. Há algo que quero mostrar a você. Acho que ainda dá tempo se nos apressarmos. Kelsier se voltou curioso. Bem, eu ia dar uma bronca no meu irmão puritano, mas... Isso vai valer a pena, Dawson prometeu. Vince se sentou no canto do covil principal do esconderijo. Manteve-se nas sombras, como sempre. Quanto mais ficasse fora da vista, mais os outros a ignorariam. Não podia se dar ao luxo de gastar a sua sorte mantendo as mãos dos homens longe dela. Mal tivera tempo de regenerar o que usara alguns dias antes, durante o encontro com o obrigador. A turba habitual ocupava as mesas da sala, jogando dados ou discutindo golpes menores. A fumaça de uma dezena de cachimbos se acumulava no teto do aposento e as paredes tinham manchas escuras de incontáveis anos do mesmo tratamento. O chão também, como a parte das gangues de ladrões, o grupo de Camel não era conhecido por seu asseio. Havia uma porta no fundo da habitação e atrás dela uma escada de pedra em caracol que dava em um bueiro falso em um beco. Essa sala, assim como muitos outros esconderijos na capital, não deveria existir. Gargalhadas rudes vinham da parte da frente do aposento, onde Camel estava sentado com meia dezena de comparsas, desfrutando de uma tarde típica com cerveja e piadas grosseiras. A mesa de Camel ficava ao lado do bar.
cujas bebidas superfaturadas eram simplesmente uma outra forma de Camel explorar aqueles que trabalhavam para ele. Os criminosos de Luthadel haviam aprendido muito bem com as lições da nobreza. Vin tentou o seu melhor para ficar invisível. 6 meses antes não teria acreditado que sua vida podia realmente ficar pior sem Hen. Mesmo assim, apesar da ira agressiva de seu irmão, ele impedia que outros membros da gangue cruzassem o caminho de Ven. Havia um número relativamente pequeno de mulheres nas gangues de ladrões. As que se envolviam com o submundo acabavam em geral como prostitutas. Hen sempre dizia que uma garota tinha que ser durona, mais durona inclusive do que um homem, se quisesse sobreviver. Você acha que algum líder de gangue vai querer um peso como você no grupo? Ele dizia. Nem eu quero trabalhar com você, e eu sou seu irmão. Suas costas ainda latejavam. Camel a chicoteara no dia anterior. O sangue estragaria sua camisa, e ela não tinha como comprar outra. Camel já vinha ficando com o seu pagamento para quitar as dívidas que Hen deixara para trás. Mas eu sou forte, ela pensou. Essa era a ironia. Os espancamentos já quase não doíam mais, pois as agressões frequentes de Hen fizeram com que Vin se tornasse resiliente e, ao mesmo tempo, ensinavam-na como parecer patética e quebrada. Os espancamentos eram, de certo modo, autodestrutivos. Os hematomas e vergões se curavam, mas cada nova chibatada a tornava mais dura, mais forte. Camel se levantou, buscou no bolso do colete e tirou seu relógio de ouro. Acenou para um de seus companheiros e então examinou o aposento, procurando por ela. Seus olhos se fixaram em Vin. Chegou a hora. Vin franziu o senho. Hora de quê? O cantão das finanças do ministério era uma estrutura imponente, mas então tudo relacionado ao mistério de aço tendia a ser imponente. Alto e quadrado, o edifício tinha uma imensa janela circular na frente, mas os vidros eram escuros do lado de fora. Havia 2 grandes estandartes pendurados nas laterais das janelas. O tecido vermelho manchado de fuligem proclamava louvores ao Senhor soberano. Camel estudou o prédio com um olhar crítico. Vin podia sentir a apreensão dele. O cantão das finanças dificilmente era o gabinete mais ameaçador do ministério. O cantão da Inquisição, ou mesmo o cantão da Ortodoxia, tinha reputação muito mais sinistra. Contudo, entrar voluntariamente em qualquer gabinete do ministério, colocar-se nas mãos dos obrigadores, bem, era algo a se fazer depois de pensar seriamente no assunto. Camel respirou profundamente e deu um passo adiante, batendo seu bastão de duelo contra as pedras enquanto caminhava. Vestia seu elegante traje de nobre e estava acompanhado por meia dúzia de membros da gangue, incluindo Vin, atuando como criados. Vin seguiu Camel degraus acima. Então parou quando um dos membros da gangue se adiantou para abrir a porta para seu amo. Dos 6 criados, apenas Vin parecia não saber nada sobre o plano de Camel. Estranhamente, Theron, o suposto parceiro de Camel no golpe, não podia ser visto em parte alguma. Vin entrou no edifício do cantão. Uma vibrante luz vermelha com centelhas azuladas entrava pela janela circular. Um único obrigador com tatuagens de nível médio ao redor dos olhos sentava-se atrás de uma mesa ao fundo do comprido vestíbulo. Camel se aproximou, batendo o bastão contra o carpete enquanto andava. Sou Lord Jedward, disse. O que está fazendo, Camel? Vin pensou.
Você insistiu com Theron que não se reuniria com o prelado Laird no gabinete do cantão, e agora está aqui. O obrigador assentiu, fazendo uma anotação em seu livro de registro. Em seguida, apontou para o lado. Pode levar um criado com você para a sala de espera. Os outros devem permanecer aqui. O bufar de desprezo de Cameron indicava o que pensava da proibição. O obrigador, no entanto, não tirou os olhos de seu livro. Cameron ficou parado por um momento, e Vin não conseguiu perceber se ele estava genuinamente zangado ou apenas interpretando o papel de um nobre arrogante. Finalmente apontou para Vin. Venha, ele disse, virando-se e caminhando em direção à porta indicada. A sala do lado de dentro era luxuosa e cômoda. Havia vários nobres descansando enquanto esperavam. Cameron escolheu uma cadeira e se acomodou apontando para uma mesa com vinho e bolos de frutas. Vin serviu-lhe obedientemente uma taça de vinho e um prato de comida, ignorando a própria fome. Cameron começou a comer o bolo ansiosamente, saboreando-o em silêncio. Ele está nervoso, ainda mais nervoso do que antes. Assim que entramos, não diga nada, Cameron murmurou. Você está traindo Theron. Vin sussurrou. Cameron assentiu. Mas como? Por quê? O plano de Theron era complexo na execução, mas simplesmente no conceito. O plano de Theron era complexo na execução, mas simples no conceito. Todo ano, o ministério transferia seus novos obrigadores acólitos das instalações de treinamento do norte para o sul, em Lutadel para a instrução final. Theron descobrira, no entanto, que esses acólitos e seus supervisores traziam consigo grandes quantidades de fundos do ministério, disfarçados de bagagem para serem guardados em Lutadel. O banditismo era muito difícil no Império Final, graças às constantes patrulhas ao longo das rotas do canal. No entanto, se alguém estivesse administrando os barcos que os acólitos usavam, um roubo seria possível. Se arranjado no momento certo, com os guardas distraídos com os passageiros, um homem poderia conseguir um bom lucro e então culpar toda a bandidagem. A gangue de Theron está fraca, Cameron disse em voz baixa. Ele investiu muitos recursos nesse golpe. Mas o retorno que terá, Vin lembrou. Nunca virá se eu pegar o que puder agora e fugir, Cameron disse sorrindo. Convencerei os obrigadores a me darem um montante para manter minha caravana de barcos funcionando. Então, desaparecerei e deixarei que Theron lide com o desastre quando o ministério perceber que foi enganado. Vin deu um passo para trás, levemente surpresa. Preparar um embuste como esse deveria ter custado a Theron milhares e milhares de boxes. Se o acordo falhasse agora, ele estaria arruinado. E com o ministério em seu encalço, ele nem teria tempo de buscar vingança. Cameron teria o lucro rápido, ao mesmo tempo que se veria livre de um dos seus mais poderosos rivais. Theron foi um tolo em meter Cameron nisso, ela pensou. Mas, claro, o montante que Theron prometera pagar a Cameron era alto. Ele provavelmente presumira que a ganância de Cameron garantiria sua honestidade até que o próprio Theron pudesse dar o golpe nele. Cameron tinha simplesmente agido mais rápido do que qualquer um, até mesmo Vin poderia esperar. Como Theron poderia saber que Cameron minaria o golpe, em vez de esperar e tentar roubar toda a bolada dos barcos da caravana? O estômago de Vin revirou. É só mais uma traição, ela pensou, enjoada. Por que isso ainda me incomoda tanto? Todo mundo trai, todo mundo. Assim é a vida. Ela queria encontrar um canto em algum lugar apertado e isolado para se esconder, sozinha. Todo mundo vai trair você.
todo mundo. Mas não havia para onde ir. Finalmente, um obrigador menor entrou e chamou Lord Jedwin. Vin seguiu Camon enquanto eles eram conduzidos às salas de audiência. O homem que o esperava lá dentro, sentado atrás da mesa de audiências, não era o prelado Laird. Camon se deteve à porta. A sala era austera, mobiliada apenas com a mesa e um carpete cinza simples. As paredes de pedra não tinham adornos, e a única janela tinha pouco mais que um palmo de largura. O obrigador que esperava por eles tinha uma das tatuagens ao redor dos olhos mais intrincadas que Vin já vira. Ela não sabia ao certo a posição que os desenhos indicavam, mas eles se estendiam por trás das orelhas e até a testa do obrigador. Lord Jedwin, o estranho obrigador, disse. Como Laird usava túnica cinza, mas era muito diferente dos severos e burocráticos homens com quem Camon já havia tratado. Este homem era esguio e musculoso, e sua cabeça raspada e triangular lhe dava um ar quase predatório. Pensei que me encontraria com o prelado Laird, Camon disse, ainda sem entrar na sala. O prelado Laird foi chamado para resolver outros assuntos. Eu sou o sumo prelado Arriev, líder do conselho que está revendo sua proposta. Você está tendo a rara oportunidade de se dirigir diretamente a mim. Normalmente não atendo os casos pessoalmente, mas a ausência de Laird fez necessário que eu me ocupasse de algumas de suas tarefas. Os instintos de Vin deixaram-na tensa. Deveríamos ir agora. Camon ficou parado por um longo momento e Vin percebeu que ele estava considerando as possibilidades. Fugir agora ou assumir o risco por um prêmio maior. Vin não queria saber de prêmios, só queria viver. Camon, no entanto, não havia se tornado líder de gangue sem correr um risco ocasional. Ele entrou lentamente no aposento, com os olhos cautelosos enquanto se sentava diante do obrigador. Bem, sumo prelado Arriev, Camon falou, com voz cuidadosa. Presumo que, uma vez que eu tenha sido chamado para outra reunião, o conselho está considerando minha oferta? Estamos, de fato, o obrigador confirmou. Embora eu deva admitir que alguns membros do conselho estejam apreensivos quanto a tratar com uma família tão próxima do desastre econômico. O ministério em geral prefere ser conservador em suas operações financeiras. Entendo. Mas Arriev prosseguiu. Há outros no conselho que estão bastante ansiosos em tirar proveito das vantagens que você nos ofereceu. E com que grupo o senhor se identifica, Vossa Graça? Eu, até o momento, não me decidi. O obrigador se inclinou para a frente. E é por isso que observei que você tem uma oportunidade rara. Convença-me, Lord Jedwin, e você terá seu contrato. Certamente o prelado Laird esboçou os detalhes de nossa oferta, Camon disse. Sim, mas gostaria de ouvir seus argumentos pessoalmente. Satisfaça-me. Vin franziu o senho. Ela permanecera no fundo do aposento, parada perto da porta, ainda meio convencida de que deveria fugir. Então, Arriev perguntou. Precisamos desse contrato, Vossa Graça, Camon começou. Sem ele, não seremos capazes de continuar nossas operações pelo canal. Seu contrato nos dará um período de estabilidade muito necessário. Uma chance para manter nossas embarcações por um tempo enquanto procuramos outros contratos. Arriev estudou Camon por um momento.
Você certamente consegue fazer melhor do que isso, Lord Jedwin. Laird disse que você foi muito persuasivo. Deixe-me ouvi-lo provar que merece nosso patrocínio. Vin preparou sua sorte. Podia fazer com que Arriev ficasse mais inclinado a acreditar, mas algo a conteve. A situação parecia errada. Somos sua melhor escolha, Vossa Graça, Caemon falou. Os senhores temem que a minha casa venha a sofrer um colapso econômico? Bem, nesse caso, o que vocês têm a perder? Na pior das hipóteses, meus barcos deixarão de navegar e vocês terão de encontrar outro mercador com quem lidar. No entanto, se seu patrocínio for suficiente para manter minha casa, então vocês encontrarão um contrato de longo prazo invejável. Entendo, Arriev disse, despreocupado. E por que o ministério? Por que não fazer contrato com outro? Certamente há outras opções para seus barcos. Outros grupos que agarrariam tais tarifas. Caemon franziu o senho. Não se trata de dinheiro, Vossa Graça, mas de vitória, de demonstrar confiança. O que ganharíamos ao assinar um contrato com o Ministério? Se confiarem em nós, outros também o farão. Eu preciso do seu apoio. Caemon suava agora. Provavelmente estava começando a se arrepender deste golpe. Teria sido traído? Estaria Theron por trás dessa estranha reunião? O obrigador esperou em silêncio. E podia destruí-los, Vin sabia. Se sequer suspeitasse que estavam tentando enganá-lo, podia entregá-los ao cantão da Inquisição. Mais de um nobre entrara em um edifício do cantão e jamais retornara. Rangendo os dentes, Vin alcançou e usou sua sorte no obrigador, tornando-o menos desconfiado. Arriev sorriu. Bem, você me convenceu, declarou repentinamente. Caemon suspirou de alívio. Arriev prosseguiu. A sua última carta sugeria que precisava de 3.000 box como adiantamento para renovar seus equipamentos e retomar as operações fluviais. Procure o escriba no salão principal para finalizar a papelada e requisitar os fundos necessários. O obrigador pegou uma folha grossa de papel burocrático de uma pilha e estampou um selo na parte de baixo. Ofereceu-a a Caemon. Seu contrato... Caemon abriu um sorriso. Sabia que vir ao ministério seria uma escolha sábia, disse aceitando o contrato. Ficou parado, saudando respeitosamente o obrigador. Então fez um sinal para que Vin abrisse a porta para ele. Ela assim o fez. Algo está errado, algo está muito errado. Ela ficou parada à porta enquanto Caemon saía, olhando para o obrigador. Ele ainda estava sorrindo. Um obrigador feliz era sempre um mau sinal. Contudo, ninguém os deteve, enquanto passavam pela sala de espera com seus ocupantes nobres. Caemon selou e entregou o contrato para o escriba indicado, e nenhum soldado apareceu para prendê-los. O escriba puxou um pequeno cofre cheio de moedas e entregou-o a Caemon com gesto indiferente. Então, simplesmente saíram do edifício do cantão e Caemon se reuniu com os outros criados com óbvio alívio. Nenhum grito de alarme, nenhum soldado correndo. Estavam livres. Caemon conseguira enganar tanto o ministério quanto outro líder de gangue, aparentemente. Kelsier enfiou outro dos bolinhos com cobertura de frutas vermelhas na boca, mastigando com satisfação. O ladrão gordo e sua criada magricela passaram pela sala de espera, a caminho da saída. O obrigador que os recebera
permaneceu em sua sala, aparentemente aguardando a próxima reunião. Bem, Dawson perguntou. O que você acha? Kelser olhou para os bolinhos. São bem gostosos, disse, pegando mais um. O ministério sempre teve um gosto excelente. Faz sentido que ofereçam petiscos de primeira. Dawson revirou os olhos. Da garota, Kel. Kelser sorriu enquanto empilhava 4 bolinhos nas mãos e acenou com a cabeça na direção da porta. A sala de espera do cantão estava ficando cheia demais para discutir assuntos delicados. A caminho da saída, ele parou e disse ao obrigador secretário ao canto que eles precisavam reagendar a reunião. Então, os dois atravessaram a câmara de entrada, passando pelo gordo chefe de gangue, que estava falando com um escriba. Kelser saiu, levantando o capuz para se proteger das cinzas, e abriu um caminho pela rua. Parou diante de um beco, posicionando-se onde ele e Dawson pudessem observar as portas do edifício do cantão. Kelser mastigou seus bolinhos com satisfação. Como foi que você a descobriu? Perguntou entre dentadas. Seu irmão, Dawson respondeu. Cameron tentou enganar Marsh há alguns meses e levou a garota com ele também. Na verdade, o pequeno amuleto da sorte de Cameron está ficando consideravelmente famoso nos círculos certos. Ainda não sei ao certo se ele sabe o que ela é ou não. Você sabe como os ladrões podem ser supersticiosos. Kelser assentiu limpando as mãos. Como você sabia que ela estaria aqui hoje? Dawson deu de ombros. Alguns subornos nos lugares certos. Venho observando a garota desde que Marcia a mostrou para mim. Queria que você tivesse a oportunidade de vê-la atuar com seus próprios olhos. Do outro lado da rua, a porta do edifício do cantão finalmente se abriu e Cameron desceu os degraus cercados por um grupo de criados. A garota pequena e de cabelos curtos estava com ele. Kelser franziu o senho ao vê-la. Ela demonstrava ansiedade em seus passos e se sobressaltava sempre que alguém fazia um movimento rápido. A lateral direita do seu rosto ainda estava levemente descolorida por causa de um hematoma parcialmente curado. Kelser observou o arrogante Cameron. Tenho que inventar algo particularmente adequado para me aproximar deste homem. Coitadinha, Dox murmurou. Kelser assentiu. Logo ela estará livre dele. É incrível que ninguém a tenha descoberto antes. Seu irmão estava certo, então? Kelser assentiu. Ela é, no mínimo, uma brumosa. E se Marsh diz que ela é mais do que isso, estou inclinado a acreditar nele. Estou um pouco surpreso em vê-la usar a alomancia em um membro do ministério, especialmente dentro de um edifício do cantão. Eu apostaria que ela nem ao menos sabe que está usando suas habilidades. Isso é possível? Dawson perguntou. Kelser assentiu. Alguns minerais encontrados na água podem ser queimados, mas dão apenas um pouco de poder. Essa é uma das razões pela qual o Senhor Soberano construiu sua cidade aqui. Há muitos metais no solo. Eu diria que... Kelser se calou, franzindo o senho levemente. Algo estava errado. Ele olhou na direção de Cameron e sua gangue. Eles ainda podiam ser vistos à distância, cruzando a rua em direção ao sul. Uma figura apareceu à porta do edifício do cantão. Esguia, com um ar confiante, tinha as tatuagens de um sumo prelado do cantão ao redor dos olhos, provavelmente o mesmo homem com que Cameron havia se reunido há pouco. O obrigador caminhou para fora do edifício e um segundo homem saiu atrás dele. Ao lado de Kelser, Dawson repentinamente se enrijeceu. O segundo homem era alto, de constituição robusta. Quando se virou, Kelser pôde ver que um pino grosso de metal havia sido martelado em cada um de seus olhos.
Os eixos eram tão largos quanto os do globo ocular e compridos o suficiente para que suas pontas afiadas se projetassem quase 2 centímetros para fora da parte de trás do crânio raspado do homem. As cabeças dos pregos brilhavam como 2 discos prateados, saindo do espaço onde os olhos deveriam estar. Um inquisidor de aço. O que aquilo está fazendo aqui? Dawson perguntou. Fique calmo, Kelsier disse, tentando forçar-se a fazer o mesmo. O inquisidor olhou na direção deles. Seus olhos cravados observavam Kelsier antes de se voltarem na direção que Cameron e a garota tinham tomado. Como todos os inquisidores, ele tinha tatuagens intrincadas, a maioria delas negras, com uma austera linha vermelha, que o identificavam como um membro da alta patente do cantão da Inquisição. Ele não está aqui por nossa causa, Kelsier disse. Não estou queimando nada. Ele acha que somos meros nobres comuns. A garota, Dawson disse. Kelsier assentiu. Você disse que Cameron vem trabalhando nesse golpe contra o Ministério há algum tempo. Bem, a garota deve ter sido detectada por um dos obrigadores. Eles são treinados para reconhecer quando um alomântico altera suas emoções. Dawson franziu o senho pensativo. Do outro lado da rua, o inquisidor falou algo com o outro obrigador, e os 2 homens se viraram e começaram a seguir o caminho tomado por Cameron. Não havia pressa no caminhar deles. Devem ter mandado que alguém o seguisse, Dawson disse. Esse é o ministério, Kelsier lembrou. Devem ter mandado pelo menos 2. Dawson assentiu. Cameron os conduzirá diretamente ao seu esconderijo. Dezenas de homens morrerão. Não são as pessoas mais admiráveis, mas combatem o império final do seu jeito, Kelsier disse. Além disso, não estou disposto a deixar que uma possível nascida da Bruma escape de nós. Quero falar com aquela garota. Você consegue dar um jeito naqueles batedores? Eu disse que tinha ficado entediante, Kel, Dawson falou. Não desleixado. Posso lidar com um par de lacaios do ministério. Muito bem, Kelsier disse, enfiando a mão no bolso da capa e tirando um pequeno frasco. Uma coleção de flocos de metal boiava em uma solução de álcool dentro dele. Ferro, aço, estanho, peltre, cobre, bronze, zinco e latão. Os 8 metais alomânticos básicos. Kelsier tirou a tampa e engoliu o conteúdo em um único gole. Guardou o frasco, agora vazio, limpando a boca. Vou dar um jeito naquele inquisidor. Dawson pareceu apreensivo. Vai tentar enfrentá-lo? Kelsier meneou a cabeça negativamente. É perigoso demais. Só vou distraí-lo. Agora vamos. Não queremos que os batedores encontrem o esconderijo. Dawson assentiu. A gente se vê no cruzamento 15, disse antes de seguir pelo beco e desaparecer, dobrando uma esquina. Kelsier deu 10 segundos de vantagem para seu amigo antes de alcançar os metais em seu interior e queimá-los. Seu corpo se encheu de força, clareza e poder. Kelsier sorriu e então, queimando o zinco, aumentou seu poder e se apoderou com firmeza das emoções do inquisidor. A criatura se deteve imediatamente, deu meia volta e olhou na direção do edifício do cantão. Vamos fazer uma perseguição agora, você e eu, Kelsier pensou.